Bom dia, pessoal do 8º ano. Vamos continuar nossas aulas. Lembrando que agora a gente vai mudar um pouquinho o nosso assunto, né? A gente vinha falando aí sobre um determinado assunto que a gente vai dar uma pausa e vai entrar um pouquinho na parte de estatística. Só que nessa parte de estatística, se a gente for pegar desde o início lá do nosso livro, tem muita coisa falando sobre gráficos, falando sobre alguns assuntos que a gente fica complicado de ficar falando em videoaulas, porque são assuntos que a gente deveria estar mostrando e tudo mais. Então esses aí, a gente pede que vocês leiam as atividades lá do livro, lá os exercícios, lá a teoria. Quando nós voltarmos, a gente vai estar dando uma orientação melhorzinha sobre isso. Então não fiquem preocupados, porque isso a gente não vai ver agora. Mas a gente tem um assunto importante que a gente tem que trabalhar, que é a parte de médias. E quando a gente fala em média, a gente lembra logo o assunto da nossa avaliação, né? Da nossa nota que a gente tem que tirar. Inclusive, vocês estão tendo que fazer meus trabalhos. Não esqueçam disso, porque isso na média de vocês vai ficar lá embaixo. Então façam os trabalhos, tá? 8º ano. E aí o que acontece? A gente tem que trabalhar o assunto. Existem vários tipos de maneira de se calcular média. Nós vamos ver alguns desses. Existem outros que estão em desuso, ou seja, eles não são mais utilizados no nosso dia a dia. Mas a gente ainda consegue ver alguns livros que trabalham esses mecanismos. No nosso livro, no nosso material, ele trabalha dois tipos de média. Média aritmética ou média aritmética simples e média aritmética ponderada ou somente média ponderada. Então aqui, para a gente diferenciar, a gente vai chamar de média aritmética e de média ponderada. Como é que eu calculo a média aritmética? É a mais fácil que tem. Inclusive, a gente já trabalhou um pouquinho sobre isso. Eu vou pegar todos os valores que eu tenho, somar esses valores e dividir o resultado dessa soma pela quantidade de elementos. Então, eu tenho aqui os números. 3, 5, 7, 8, 10, 12. Somo todos eles. Vejo que aqui tem 6 elementos. Então, somo todos e divido por 6. Essa soma de todos deu 45. 45 divididos por 6, 7,5, 7,5. Então a média aritmética de 3, 5, 7, 8, 10, 12 é 7,5. Média ponderada. Média ponderada é um pouco mais trabalhosa. É o tipo de média que nós usamos aqui no Caça-Talentos. O que diz a média ponderada? A definição é complicada, mas a prática a gente vai explicar melhor. É o valor obtido pelo quociente existente entre a soma dos produtos dos números pelos seus respectivos pesos e a soma de seus pesos. Ou seja, eu vou dividir a soma dos produtos dos números pelos pesos, vai ser dividido pela soma dos pesos. Mauro, o que é peso? Peso a gente pode considerar como um grau de importância que você dá a um determinado valor numérico. Aquela avaliação ela é mais importante, então o peso dela é maior. Pode ser também representativo da quantidade de vezes que um determinado elemento se repetiu. Eu quero verificar qual é a idade da sala aqui do 8º ano que mais aparece. A idade que mais apareceu, ela apareceu 8 vezes. Então aquela idade ela tem peso 8. Então o peso é o grau de importância ou de repetição que é dado a um determinado valor numérico. Vamos ver aqui um exemplo da nossa escola. Um trimestre, um aluno teve as seguintes notas em suas avaliações. Na P1 ele tirou 4, na P2 ele tirou 7, na P3 ele tirou 8, no trabalho ele tirou 6. São as 4 avaliações que nós temos que ter aqui no Caça-Talentos. Sendo que nas avaliações, eu tenho que lembrar que a P1 e o trabalho, eles possuem peso 1. E a P2 e a P3 possuem peso 2. É assim que é a nossa média. Pergunto, qual é a nota do final do trimestre desse aluno? Como é que eu faço para descobrir a nota do trimestre desse aluno? A média ponderada ela é feita o seguinte, ó. Lá diz, é o produto entre a soma dos pesos e as notas. Então, ó, a P1 tem peso 1, mais a P2 que tem peso 2, mais a P3 que tem peso 2, mais o trabalho que tem peso 1. Então eu estou multiplicando a P1 vezes o peso, a P2 vezes o peso, a P3 vezes o peso e o trabalho vezes o peso. Estou somando essas multiplicações. Estou dividindo pela soma dos pesos. 1, 2, 2 e 1.
Mas o P1 ele tirou 4, então ficou 1 vezes 4. Mais, na P2 ele tirou 7, 2 vezes 7. Na P3 ele tirou 8, 2 vezes 8. E no trabalho ele tirou 6, 1 vezes 6. Tudo divididos por 6, que se eu somar os pesos eu vou encontrar 6. 1 vezes 4 é 4, 2 vezes 7 é 14, 2 vezes 8 é 16 e 1 vezes 6 é 6. Todos divididos por 6. 4 mais 14, 18. 18 com mais 16, 34. 34 com mais 6, 40. 40 divididos por 6, 6,6666. Aproximadamente 6,7. Ou seja, esse aluno ficou com uma média no trimestre 6,7. Se a média fosse referente a um aluno da nossa escola, esse aluno estaria com uma média azul, até porque a nossa média é 6. Ele está acima da média azul, ele estaria liberado, ele não teria que fazer recuperação aqui no caça-talentos. Beleza? Então a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer o cálculo de média ponderada. A gente tem que ver essa diferença. Média aritmética é só somar e dividir. A média ponderada não. Eu tenho que ver os pesos, multiplicar as notas pelos seus pesos e dividir pela soma de todos os pesos. Beleza? Vocês vão, à medida que forem fazendo os exercícios, vocês vão aprendendo e vão praticando com maior quantidade isso aí. Outra coisa que a gente pode ver, além das médias, dentro da estatística, que é um assunto importante, mas um deles é o que a gente chama de moda e mediana. Se a gente lembrar da palavra moda, o que vem à nossa cabeça? Moda vem à nossa cabeça roupa, estilo de roupa, aquilo que está aparecendo no momento. E na realidade matemática é isso. Moda é aquilo que mais aparece numa sequência numérica, num conjunto numérico. Então se eu poder definir, por exemplo, se eu tenho um grupo de números e aquele número que aparece com maior frequência, aquele que aparece mais vezes, eu posso dizer que ele está na moda. Então por isso a moda é o valor que aparece com maior frequência em um conjunto numérico. E mediana? Mediana é toda vez que eu pego esse meu conjunto numérico, organizo esse meu conjunto, seja ele em ordem crescente ou decrescente, isso não faz diferença para mim, mas eu organizo este conjunto e vejo qual é o termo que se encontra no centro desta divisão, o termo central desta divisão. Este termo central é chamado de mediana. Mediana porque está no meio. Então o que eu fiz? Peguei aqui um conjunto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 números. E o que eu faço para saber quem é a moda e quem é a mediana desse grupo de números? Primeiro eu vou fazer a organização, eu vou organizar esses números. E quando eu organizar os números, eu vou colocar eles na ordem. Ó. Primeiro eu coloquei o 1, já tirei o 1 daqui. Ó. Depois o número 2 apareceu uma vez, também tirei. O número 3 ele apareceu 2 vezes, eu tirei. O número 4 ele apareceu 2 vezes, eu tirei. O número 5 apareceu uma vez só. O número 7 apareceu 3 vezes. E o número 8 apareceu uma vez. Organizei, todos eles. Se eu observar, o número que mais se repetiu foi o 7. Ele se repetiu 3 vezes. Então, como ele é um número que aparece com a maior frequência, o número 7 é a moda deste meu grupo de números. E o que é a mediana? Se ele tem 11 números, a metade de 11 é 5,5. Mas 5,5 a gente não tem como definir. Então, o que a gente faz? Vê um número que está exatamente com a mesma quantidade de um lado e para o outro. Ó. Primeiro com o último, segundo antepenúltimo, terceiro e assim por diante. Quando você chegar no final, você vai ver que o número 4, que é esse termo que está aqui, ó, ele está no meio, porque tem 5 números para um lado antes dele e 5 números depois dele. Então ele é o termo que está dividindo aquele grupo de números ao meio, 5 para a esquerda e 5 para a direita. Ele é o termo central, então ele é chamado de mediana. Tá certo? Então mediana é o termo que divide o meu grupo de números em duas partes com a mesma quantidade. E esse termo se encontra no meio. E moda é aquele termo que mais se repete na minha sequência numérica. Lembrando que para eu determinar principalmente a mediana, eu tenho que fazer a organização desses números em ordem crescente ou decrescente. Tá certo, pessoal? Então, fechamos a nossa aula de hoje. Na próxima semana a gente continua com os assuntos para vocês com as nossas videoaulas. Tá certo? Bom dia a todos.